Olá, o programa Espaço Livre de hoje vai conversar com dois incentivadores da leitura aqui no município. O Marcelo Jaguara, do coletivo Clube da Letra, e o Breno Dreyer, que é livreiro na cidade. Tudo bom, meninos? Tudo bom, ótimo. Bom, eu queria começar com o Jaguara, né, que é como ele é conhecido. Vocês criaram o Clube da Letra em 2011. Qual foi a ideia de vocês? Qual o objetivo desse coletivo? Então, a ideia inicial era assim, que a gente vê muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa, aqueles clubes onde as pessoas se reúnem para debater um autor ou um livro, né, para trazer a literatura mais próximo, digamos assim, do cotidiano, né. E aqui a gente queria fazer algo similar, já era um sonho meu de muito tempo, porque eu sou leitor desde criança, né, e nunca parei. Então eu sempre pensava assim, eu leio um livro tribom e não tenho com quem falar, né? Antigamente não tinha internet pra gente, né, fazer essa troca mais rápida. Então eu pensei assim, tem mais gente na cidade que deve se interessar por isso, né? Vamos tentar mobilizar um pessoal aí para conseguir fazer encontros presenciais. E aí acabou começando a página em 2011 com alguns poucos membros. Hoje já tem perto de 1000 membros ali virtuais, mas que na prática é bem menos, claro, né? As pessoas ainda são muito acomodadas ali no virtual. E aí a gente começou em 2014, conseguiu finalmente maturar a ideia a ponto de iniciar os encontros presenciais, né? Só que a gente mudou um pouquinho o formato, porque no Brasil é muito complicada a questão da literatura, de atrair pessoas em torno puramente da literatura, né? Então a gente pensou assim, vamos oportunizar, quem sabe, de os autores também terem mais proximidade com o seu público e o público romper aquela barreira de distanciamento com quem escreve, né? Então a gente pensou assim, não, vamos fazer um formato em que a gente privilegie que possa estar presente algum autor, né? Então a gente modificou um pouquinho o formato para isso, para convidar sempre algum autor a estar presente nesses eventos, né? E vocês começaram a fazer esses encontros, né, com os escritores. Como é que foi a receptividade? Como é que foram os primeiros eventos que vocês organizaram? Então, foi muito legal assim, a disponibilidade dos autores, que a gente imaginava que seria a coisa mais difícil de tudo e que na verdade não se mostrou. Os autores, eles também parecem que precisam desse espaço, eles gostam muito quando eles são convidados, né? Então a gente começou, e também um pouco aquela lógica assim de pegar as coisas que estão mais próximas de nós, né? Não, porque esses clubes de letra no formato, como eu falei, lá fora, geralmente, até alguns que acontecem aqui, por exemplo, o nosso escritor aqui, o Henrique Schneider, ele organiza um grupo dele também, em que eles fazem naquele formato tradicional, escolhe um grande autor mundial, lê durante um mês e no dia encontra e debate sobre aquele autor. Aí a gente pensava assim, não, eu quero conhecer pessoas daqui da região, fortalecer justamente essa nossa cultura, né? E daí a gente começou a contatar algumas pessoas mais perto, de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, né, aqui da região, e eles se mostraram muito receptivos, foi bem legal, assim. A gente na primeira edição, inclusive, teve um caso aqui de Novo Hamburgo que sempre vale a pena contar, que é o do Jorge, que ele tem um livro chamado Meu Nome é Jorge, e que ele era menino de rua aqui na cidade, nos anos 70, né? Então, para nós foi muito satisfatório a gente poder contar com ele já na primeira edição do evento, começou com ele, né? Aí depois a gente teve o Henrique Schneider, a gente teve alguns autores de Porto Alegre, a gente teve pessoal aqui de Campo Bom, a gente teve o Felipe Kumbraun, que é um pesquisador que faz um amplo trabalho aqui sobre a memória da região, bem interessante, né? E aí foi mais fácil trazer os escritores do que os leitores. Confesso que no início assim, foi meio frustrante, assim, a gente tinha 8 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas. Agora não, agora a gente tem conseguido trazer 80 pessoas, 60 pessoas, né? Até um pouco mais às vezes, porque um pouco a gente diferenciou também no sentido de agregar mais atrações. À medida que a gente conversou com o Breno, com o pessoal lá da Rock Books, e deu uma evoluída nesse formato também, mudou de lugar, porque no início o projeto ele começou ali no Albano Hearts. E o Albano Hearts, não sei porquê, mas a própria comunidade tem um pouco de resistência àquele espaço, assim. Eu já tentei vários tipos de evento ali. Que é um espaço bacana, né? Ele é um espaço grande e tal, mas eu não sei, talvez a energia do lugar, ou sei lá, ou porque as pessoas não têm tradição. O próprio poder público realiza poucas coisas ali, ele é subutilizado, né? Então as pessoas não têm aquela frequência, vou ao Albano, né? E a gente migrou lá para Rock Books, teve uma excelente receptividade lá do Breno, do Félix, todo o pessoal lá. E nossa, aquilo ali abriu um novo horizonte para o projeto, assim. Aí a gente levou mais gente para expor também produtos, quem faz algum tipo de trabalho
artesanal ou individual, né? Que nem tem o pessoal que leva lá o chopp artesanal, que é muito bom. Agora tem a Renata que leva os sapatos dela, né? Tem o pessoal que leva os seus doces caseiros. E a gente convida também músicos daí para ter um pocket show sempre no final. Então isso dinamizou muito a proposta e atraiu muito mais gente, né? Então e agora ele está passando por uma nova transformação. A gente ainda vai dar mais um passo na cara do projeto, hein? Mudando um pouquinho de assunto, falando da literatura que, né, a gente precisa dos livros e tu trabalhas com isso há 2 décadas já. Como é que está o mercado hoje? Como as pessoas têm buscado a literatura física versus a virtual? Como é que está essa questão? Eu comercializo livros já. Uma boa tarde para todos, né? Obrigado pela oportunidade, Daniele, Jaguara, os telespectadores. Eu comercializo livros já há mais de 20 anos, né? E quando surgiu a internet, o livro virtual, eu fiquei pensando, né? Isso vai acabar agora com o livro de papel, né? Mas muito pelo contrário, né? A internet ela potencializou a venda, né? E hoje o Brasil é um dos maiores mercados editoriais do mundo, né? E o brasileiro compra muito, lê pouco, mas compra muito compulsivamente, inclusive. Né? Tem pesquisas muito interessantes que mostram que 75% das pessoas não leem o livro até o final, né? Que a compra é um ato de impulso, né? Então, hoje o livro mais vendido e lido no Brasil é Diário de um Banana, né? Que é uma curiosidade, né? Mas o mercado é muito bom, né? Eu procurei me especializar, né, em saldos e pontas, né, e livros usados, né? A Rock Books, a livraria onde eu trabalho, né? A gente não trabalha com super lançamentos, né? A gente procura trabalhar mais os clássicos, né? Livros usados, gibis, né? A gente é bem especializado também. E saldos e pontas, né? Isso é uma coisa meio nova no Brasil aí, que eu até tive essa experiência em Buenos Aires, né? Se tu caminhar na Avenida Corrientes em Buenos Aires, tu vai ver lá que no Brasil nós temos 2 modos de livraria, né? São as livrarias de best-seller, né? De lançamentos, que tu vai lá, tem pilhas de 50 tons de cinza, né? Assim por diante, e tem os sebos, né? Que são livros usados. Mas não, em Buenos Aires eu percebi que é muito comum lá as livrarias de saldo e pontas. Então tu entra nessas livrarias, tem pilhas de qualquer livro a R$10, qualquer livro a R$5, ou pesos que seria, né? Então a Rock Books tem buscado muito livros que já saíram de sua circulação, mas que daqui a pouco não são tão interessantes para o grande público, mas é algo muito específico que pode interessar o Jaguar, que pode interessar a Daniela, que pode interessar o leitor, né, que está em casa, né? Então, o segredo, né, para sobreviver hoje no mercado editorial de livros é diversificar, né? Diversificar, porque as grandes lojas virtuais, né, como Submarino, Amazon, Saraiva, tem como concorrer Fnac, com o preço? No lançamento não, né? No lançamento não tem como concorrer com eles, né? Eles vendem a preço abaixo do que eu vou pagar para o distribuidor, né? Então a saída realmente é trabalhar com saldos, pontas, usados, né? Que é um mercado bem legal, assim, bem bacana. E também praticar assim a cultura do desapego, né? A gente promove também trocas, né? A pessoa daqui a pouco pode levar os livros que tem em casa, a gente avalia lá, pode levar outros livros, né? Eu acho que isso faz parte também do nosso trabalho, né? Como um ativista cultural aí também, né? A gente promover a cultura, né? E como é que vocês veem, assim, não só em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, nas demais capitais, tá pipocando uma série de coletivos, né? De saraus, de eventos, até agora as próprias ocupações nas escolas estão promovendo saraus. Como é que vocês veem esse movimento cultural que está acontecendo? Olha, eu fico muito feliz, assim, porque eu como leitor desde sempre, desde que, né, me conheço por pessoa, sempre tive muita dificuldade em perceber que as outras pessoas não liam e eu achava assim, tá, mas por que as pessoas não leem, por quê? Né, elas não buscam conhecimento, eu que sempre tive tanta vontade, nossa, por mim eu teria todos os livros e revistas do mundo, né, se eu pudesse morar numa biblioteca, seria o meu sonho. E muitos anos atrás eu tive um projeto meio de cavaleiro errante, assim, um projeto solo meu que chamava Panfleto Nosso de Cada Dia, em que eu imprimia alguns textos que eu considerava interessantes e saía distribuindo para as pessoas, né, no metrô, na parada de ônibus, na praça, onde eu encontrasse pessoas eu distribuía aquilo. E aí muitas vezes, e fazendo aquilo ali eu percebi que realmente as pessoas não eram estimuladas, não chegava para elas aquilo e por isso se tornava tão distante.
Porque quando eu comecei a entregar aqueles papéis, muitas pessoas tinham resistência. Ah, não, o que é isso? Ah, não sei o que e tal. Depois de um tempo, pela insistência e persistência, as pessoas me procuravam, sabe? Ah, tem mais um texto aí para eu ler. Nossa, que legal aquele material que tu me deu e coisa. Sabe? E aí, aos pouquinhos, essas pequenas sementes, tu vê que com o passar dos tempos, hoje já faz mais de uma década que eu fazia isso, e dei muitas oficinas de fanzine, muito tempo distribuí fanzine, e sempre tive envolvido nesses troca-trocas de quadrinhos e tal. E tu vê que aquilo foi devagarinho, né, tomando forma, e depois de passado esse tempo, hoje eu vejo uma relação muito legal nesses eventos, nesses saraus onde eu estou participando, que é o seguinte, que é a junção desse pessoal, digamos, do Breno, que está numa faixa etária um pouco acima da minha, com o pessoal da minha faixa etária de 30 e poucos, quase 40, mas com uma gurizada de 20 e poucos que está vindo com um gás muito bacana, assim, que é o pessoal mais aquela velha coisa. O cara vai ficando mais veterano, não tem mais tanta energia, mas tem o know-how da coisa, né? E a gurizada, ela já tem mais aquele ímpeto de tocar a coisa pra frente mesmo. Então, acho que juntando essa expertise que chama, né, das 3 gerações aí, tem dado esse resultado muito legal. Que é realmente, tu vê assim, por exemplo, a gente faz sarau na quinta-feira, e aí muitas pessoas dizem assim, pô, não vou poder ir no teu sarau porque tá acontecendo em Canoas nesse mesmo dia, ou tá acontecendo em Sapiranga nesse mesmo dia, ou tá acontecendo em Dois Irmãos, enfim, realmente tá pipocando. A gente teve um sarau aqui, que estão acontecendo os saraus na Cruzeiro também, e lá no Bar do Gago, nos 2 veio uma van lá de Veranópolis, o pessoal ficou sabendo, e aí entra a potencialização das ferramentas virtuais, né? O pessoal ficou sabendo pelo Facebook, organizou uma van e desceu em peso de lá. E pessoal com talento veio não só para assistir, mas para apresentar também. Desde um menininho de 8 anos tocando violino, as meninas que fazem percussão corporal, ao pai, o grande pai ali da família também que leu algumas poesias. Então, e disso aqui eles vieram, se encantaram e já começaram uma nova célula lá, na Serra, que é onde não existia também. Né? Então a multiplicação do registro principalmente, porque aí tu faz, tu divulga, mas depois o que dá mesmo a sinergia é um monte de fotos, vídeos, coisas e uma que coisa começa a bacana multiplicar. que eu tenho notado é que as pessoas estão transferindo essas relações do virtual para o pessoal, né? Pessoas que às vezes não se conhecem pessoalmente, organizam eventos e aí acabam se conhecendo. Eu sou um, né, que eu tenho muitos contatos no Facebook, milhares lá de amigos, entre aspas, que boa parte eu não conhecia, mas que esses eventos foram aproximando e eu chego num desses saraus, tu que é o Jaguara, não sei o que, eu já te leio lá e tal, e já acontece. Legal. E outra coisa muito legal que tem acontecido nesses saraus também, e quando eu ajudo a pensar e organizar um desses, é sempre no sentido de que assim, os artistas muitas vezes eles estão isolados. Então, eles precisam de um ponto onde acontece esse networking, digamos assim, para eles potencializarem seus próprios trabalhos. Então, o que acontece no sarau? Chega um cara lá que toca percussão, o outro faz rima, o outro toca um violão, daí rapidamente eles já trocam uma ideia e vão lá e fazem um som juntos. Isso tem sido comum no sarau, sabe? Ou alguém declama um negócio, outro cara assim, não, eu faço uma base de violão para tu declamar, não sei o quê. E daí tem acontecido de potencializar novos projetos a partir daí, sabe? De pessoas assim, gostei do teu estilo, não sei o quê, vamos fazer um lance junto. O outro, tô pensando em lançar um livro, cara, eu sei desenhar, velho, de repente podia botar uma ilustração nesse teu livro. Então o que é legal é que não apenas consolidando os talentos e projetos que já tinha, ele está surgindo novos a partir daí, está fomentando, então está sendo uma incrível indústria de novos talentos. Vocês falaram no sarau, no Bar do Gago, né? Esse também está sendo um novo formato que vocês estão organizando agora. Isso, esse também é mais uma iniciativa que surgiu a partir do coletivo, né, do Clube da Letra, porque é aquilo que eu falei, as pessoas têm muita resistência se tu convidar para um evento só de literatura. Se tu falar, vai estar lá só o Breno mostrando os livros dele, o Jaguara falando de fanzine e a Dani levando a coleção dela, dá meia dúzia de gato pingado. Agora se tu falar, não, vai ter teatro, vai ter contação de história, vai ter dança, vai ter circo, vai ter cerveja. Vai ter cerveja. Agora é o inverno, vai ter quentão, pronto. Sim. Daí vai um monte. E tem sido muito lindo. O sarau lá no Bar do Gago, que é o Sarau Natural, é o nome do projeto, a primeira edição tava um frio absurdo, assim, acho que o dia mais frio que deu até agora. A gente pensou, nossa, um projeto novo, que né, teve pouco tempo para divulgar, é uma aposta aí incipiente, vai dar 50 pessoas. Nossa, deu 200 pessoas, 30 expositores e quase 40 pessoas passaram pelo palco mostrando seu talento.
né? O Sarau da Cruzeirinho, que começou com 15, 20 pessoas indo, hoje dá 200 pessoas a cada edição, né? Já tem um agora na próxima semana aí, né? Até já passar a agenda para o pessoal, agora no dia 9 tem então o 11º Sarau da Cruzeirinho, que isso é muito comemorável também, né? Pô, um projeto já está chegando à 11ª edição, né? O Papo de Escritor está indo para a 9ª edição também agora, e o Sarau Natural está indo para a 3ª edição, né? E cada um deles trazendo mais público e importante também novas pessoas, renovação do público, né? Não são sempre as mesmas que vão. Bem legal. Falavas do teu acervo de gibis, né? De revista em quadrinhos. Isso é uma coisa que tinha-se um preconceito antes, um pessoal que só lia esse tipo de material e agora não, né? Tem muita procura. Como é que é esse mercado dos gibis, dos quadrinhos? Eu tive uma infância que muita gente inveja. Quando eu me alfabetizei, meu pai tinha uma banca de revistas. Então eu tinha acesso ilimitado eu lia tudo, né? Compulsivamente, né? Lia tudo, nerd pra caramba, né? E aí faz 35 anos que eu leio, coleciono e comercializo quadrinhos, né? E realmente, durante muito tempo, eu tinha dificuldades de entrar numa feira do livro, de entrar numa escola com história em quadrinho, né? Que havia uma resistência enorme, enorme pra caramba. Eu considero, assim, o Maurício de Souza, né? Um dos maiores alfabetizadores do Brasil, né? Porque a gurizada é apaixonada pela Turma da Mônica, que está sempre se reinventando. A gente tem a Turma da Mônica jovem agora. Então, eu acredito que o sucesso no cinema, né? Os escritores nacionais, a invasão do mangá, todas essas particularidades aí fizeram para se somar assim, e quebrar o preconceito, né? Com o quadrinho hoje, história em quadrinho é considerado mais uma arte, né? A nona arte talvez, né? Até só para aproveitar o gancho do sarau que a gente estava falando, por coincidência a gente teve um sarau ainda sábado na loja, né? Onde veio um escritor de quadrinhos lançar. Foi o Márcio Ramp, né? Lançou o quadrinho Lester dele, de Cachoeirinha. A gente também teve o Henrique Kunst e aproveitando para divulgar a agenda também, no próximo dia 18 de junho, nós temos o próximo sarau na Rock Books. Mas voltando ao tema, então, a tua pergunta, né? Hoje o quadrinho já é utilizado na sala de aula para educar, né? É uma ferramenta educativa maravilhosa, né? E o mercado, assim como o do livro também, né? Um mercado em efervescência aí enorme. Quando nós era guri, né? Já agora não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, acho que com 50 reais tu ia nas bancas e comprava todos os gibis saindo no mês. Hoje, com R$1.000 não é possível, né? A quantidade de títulos, né, que existem, né, é fantástica. É que isso eu percebo também, né? Que ele subiu também de patamar, né? Hoje o quadrinho, ele tá num status de livro mesmo. Sim. Tu vê com altíssima qualidade editorial. Perfeito. A própria Turma da Mônica, que tu tava falando ontem, eu tava lendo mais uma daquelas graphics MSP lá, né? Que são toda uma reinvenção da Turma da Mônica para leitores adultos. Ontem eu tava lendo a do Piteco, até que ficou excelente, Ingá, né? O nome e tal. Sim. E eles convidaram então uma série de grandes artistas. Por exemplo, esse que fez a edição do Piteco, o cara é grafiteiro, né? Mora na Itália, um cara renomadíssimo, que pintou a aquarela cada quadrinho, né? Então, tu imagina assim, a qualidade do trabalho. Qualidade. Sim, e ainda falando em eventos, a gente está passando a agenda, né? Eu sempre fui um sujeito muito inquieto e não consigo ficar atrás do balcão, né? Tem cliente que me xinga, né? Pô, eu vou na loja, nunca te encontro, né? Mas a gente está sempre atrás de eventos, né? A gente tem uma agenda de eventos externos enorme, assim. E isso é bacana, assim, ir de encontro ao público, né? Nós vamos estar no dia 12 de junho no encontro de RPG e anime que vai acontecer em Imbé, né? RPG é Role Play Games, né? Que são jogos, né, de estratégia. E esses eventos são muito legais porque os fãs vão vestido tem um curso de cosplay também, que eles vão vestido com os personagens que eles gostam. Nós vamos estar na Feira do Livro de Canoas, que é uma das maiores feiras do livro do estado, que vai ocorrer de 24 de junho a 9 de julho. Estaremos também na Feira do Vinil, que vai acontecer na Redenção, no dia 26 de junho. Estaremos na Comic Con, em Canoas, tá? Que vai trazer o David Lloyd, que é o ilustrador do V de Vingança, né? Vai ser um negócio maravilhoso também. E a agenda é enorme, né? Mas vocês nos passem, depois nós temos a agenda cultural aqui da TV Câmara e com certeza divulgaremos esses eventos. Se tu perguntar para mim ou pro Breno, sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre tem alguma coisa, né? Uma coisa, um assunto que eu queria tratar com vocês, e já que tu falaste na questão das feiras,
como melhorar a nossa feira aqui de Novo Hamburgo, né? Que até no ano passado ela acabou sendo relegada a segundo plano, digamos assim, foi lá para a FENAC, né? O que fazer para trazer uma feira melhor para Novo Hamburgo? Primeira coisa é voltar para a praça. O lugar da feira é na praça. É que eu ia dizer que a primeira coisa triste quando a gente olha para a questão da cultura no país é tu olhar o orçamento dela, né? Tu olha tanto a nível municipal, estadual, nacional. Agora há pouco saiu, né, o orçamento federal, quando deu essa briga de acaba ministério, não acaba ministério, que é todas as cifras do governo tem muitos zeros para a direita. A única é da cultura que tem muitos zeros para a esquerda. Mas, é 0, 0, 0, não sei o que a verba, sabe? Mas falando sobre nossa Feira do Livro, é uma feira muito cara, custa muito para os cofres públicos nossa feira. É um problema de gestão, realmente. Sim. É um problema de gestão. Nossa feira, ela não é planejada, não é pensada. Eu acabei de participar da feira de Cachoeirinha. Foi uma feira de 13 dias, foi no Parcão, foi uma feira que captou recursos. Ano passado já, em janeiro, já tinha uma verba para a feira. Se nós for hoje na cultura ali, pô, eles não tem nada programado, não tem nada planejado. Então é um problema de gestão, né? Diversos municípios já se mobilizaram. A Feira de Canoas acaba, ao momento que acaba, já começa a se pensar a feira do ano que vem. Novo Hamburgo peca muito, né, pela questão da estratégia, do planejamento, da gestão. É claro que a gente não podemos comparar a Feira de Porto Alegre, mas é um evento que traz muita gente para a cidade. Mas não precisa, né? A gente pode comparar com as pequenas municípios. Cidades aqui em volta, elas dão um show em Novo Hamburgo. Tu Dois vai na Irmãos. feira de Dois Irmãos, né, de Campo Bom. Campo Bom né, capta mais de... Campo Bom dá um vale-livro para cada aluno da rede municipal. Né? Cada aluno de 5, 10, 15, 20 reais. Todos os professores também ganham. Eles captam mais de 100 mil reais. Né? Uma feira maravilhosa. A prefeitura investe bastante. Tem feiras muito pequenas e muito bem organizadas e pensadas. Aí. Mas eu estou respondendo a tua pergunta bem objetivamente. A primeira coisa, a feira tem que voltar para a praça. Né? A FENAC é um lugar muito bom para eventos assim, para mais de 10 mil pessoas. Mas para uma feira do livro, que é algo orgânico da cidade, né? Porque as pessoas não acordam de manhã assim... Hoje eu vou comprar um livro. Não. Elas estão circulando, né? Estão indo ao Banco do Brasil, ao Bradesco, ao Centro de Cultura, à Câmara de Vereadores e passam pela Praça 20, né? Então a Praça 20, ela é muito representativa, ela é muito bonita. Eu acho que a feira tem que voltar para a praça, né? Ali é o lugar ideal, muito adequado. Eu até tenho saudades da época que eu fazia feira com as casinhas de Porto Alegre na Praça 20. Né? Eu não acho legal fechar a rua e fazer no asfalto ali. O bacana era quando a gente conseguia se distribuir. Né? Era fantástico isso, distribuir as casinhas pela praça. Isso é possível, né? Ou talvez uma ideia que eu já sugeri, inclusive para a institucionalidade aqui, para a Secretaria de Cultura, para vereadores e tal, talvez fosse ocupar aquele espaço que tem na frente do shopping ali também. Porque ali é o espaço de maior circulação da cidade. Espaço ser revitalizado, e é uma praça que está tirada, não foi nem finalizada como deveria, mas de todo modo ali é o fluxo econômico da cidade, as pessoas estão indo no shopping comprar, as pessoas acessam a 5 de abril, Davi Canabarro, que são ruas de incrível circulação. E hoje é o terminal. O último terminal. Em breve vai ser também terminal de ônibus ali, daí tu imagina o fluxo de pessoas que vai estar ali, porque eu acho que, por exemplo, a Feira de Porto Alegre, ela funciona porque ela está no coração da cidade, não tem como tu não passar pela feira, sabe? Então acho que Novo Hamburgo teria que fazer isso, joga a feira onde todo mundo vê, onde todo mundo passa, e ali seria um espaço, porque ele é um espaço retangular, daria para organizar legal as banquinhas dos dois lados, fazer um palco, sabe, e tal. E eu acho que também, claro, tem que dinamizar a questão das atrações, né? Porque a gente sabe, quase todo ano é a mesma coisa. É como o evento de Natal, é sempre o alto de Natal, é não sei o quê, não sei o quê. Sabe, daqui a pouco monta um big sarau desse, por exemplo, teve um ano aqui que eles trouxeram um sarau elétrico lá com a Katia Suma e tal, o pessoal. Foi muito legal, sabe? Então é isso que as pessoas querem ver, dinamiza um pouco mais, traz atrações, não precisa trazer uma atração megalômana que uma vai custar todo o dinheiro. Não, traz pequenos artistas aí que vão cobrar pouco, mas que no coletivo eles vão... artistas locais que certamente... locais e regionais que vão... Porque o sarau serviu para isso, para quebrar um pouco esse preconceito também, sabe? Porque no sarau quem é que vai? É um grande show de calor, são artistas populares, pessoal aí que muitas vezes toca na rua ou que... toca só para a vizinhança, tá indo lá no sarau e está sendo potencializado, as pessoas estão amando. Descobri que tem um vizinho delas que toca saxofone, elas não sabiam. Que tem um menininho lá do bairro que faz teatro e eles não sabiam, entendeu? Então acho que o pessoal está quebrando um pouco essa questão de só o que é gringo é bom. Não, o pessoal aqui também tem talento e está faltando vitrine. Então se o poder público puder também dar essa vitrine que os saraus estão tentando dar, eu acho que com certeza vai ser um sucesso, vai dinamizar a feira.
tentando dar um gancho nas atrações locais até, um segredo muito importante para dar certo na Feira do Livro é envolver as escolas. Né? Eu faço muita feira no interior aí e acontece assim, né? A apresentação de escolas. Né? As escolas vêm apresentar uma dança, um jogral, um teatro, uma mímica. Às vezes até, eu já vi muito projeto de escola que os alunos escrevem livro e autografam na Isso, feira. perfeito também, é envolver as escolas. Que é porque os bacana. pais vêm, né? A comunidade vem, isso é importante. Eu acho que é um dever da prefeitura bancar o ônibus para trazer as escolas, né? Porque acontece muito no Novo Hamburgo, né? Se pede, né, uma contribuição para os pais para ajudar a pagar o ônibus, né? Então, a criança já não tem muito poder aquisitivo, ainda tem que pagar o ônibus, né? Então é meio complicado. Isso é tão importante, mas seria muito interessante se o Novo Hamburgo tivesse uma comissão para pensar a Feira do Livro, né? Envolvendo representantes da Secretaria de Educação, da Cultura, livreiros, né? Os livreiros nunca foram chamados, né? Ajudar a pensar a Feira do Livro, né? Então tem gente aí que tem bastante experiência, é bem capacitado, né? A gente pode contribuir também com atrações, trazendo escritores e a gente organiza o sarau, né, sem custo nenhum. Sim. Sem custo nenhum, né? E funciona, né? Que isso é bem interessante também das pessoas entenderem, né? Que os saraus, inclusive esses tempos eu tive uma discussão aí com o pessoal aí do estabelecimento da cidade, que não cabe frisar, mas que do meu ponto de vista estão deturpando a ideia, querendo fazer saraus com ingresso a R$20. Só um pouquinho. Ah, mas o artista tem que viver. Ok, eu concordo, eu também me considero um artista e tenho que viver, mas não num sarau. O conceito de sarau é compartilhamento, né? É troca de saberes. Nós já ajudamos a organizar e participamos de 2 edições da Feira do Livro Independente, no Calçadão, né? E foi um sucesso, né? Foi maravilhoso, né? Uma repercussão, assim, e as incrível, pessoas né? se doando, entendeu? Então, o que eu queria dizer é que todo mundo que participa dos saraus, dessas feiras, dessas iniciativas com as quais nós estamos envolvidos, elas são pessoas que estão ali para construir a ideia, elas não estão ganhando com aquilo ali, né? Não é um espaço onde, eu vou lá para receber. Não, eu vou lá muito mais para dar do que para receber. E como é que vocês veem, né? Tanto na participação dos saraus, quanto tu na tua livraria, a participação das crianças, né? Como é que tem sido? A gente tem essa questão, né, da internet, de se a criança hoje só fica na internet, só joga videogame e tal, mas a gente tem visto muita criança interessada por literatura. Acho que vocês podem falar um pouquinho sobre isso. Uma das frases que eu mais gosto, assim, que me marcou bastante, é aquela que diz assim: muitas pessoas teriam um destino diferente se caso na casa de seus pais houvesse uma boa biblioteca, né? Então eu vejo que é sempre assim, muito é a questão do exemplo. Eu bato muito, por exemplo, com a minha cunhada, que eu tenho uma sobrinha de 8 anos, e daí ela fica assim, mas ela não lê, não sei o quê, ela não quer ler de jeito nenhum, não sei o quê. Eu falei assim, mas quantas vezes ela te viu lendo? Né? Quantas vezes ela te vê com um livro? Exemplo, né? Tu não dá o exemplo, tu não lê, como é que tu quer cobrar da menina? Quando eu vou aí, ela lê comigo, porque eu sento com ela e boto ela no colo, leio um gibi junto com ela e ela gosta. Eu pinto o livrinho com ela, eu monto quebra-cabeça. Mas por quê? Porque eu tô afim de fazer aquilo. Eu virei um grande leitor porque eu me criei vendo meu pai e minha tia dia e noite escrevendo ou lendo. Eu acho que essa convivência, né? Então eu tenho encontrado nos saraus muito pais bacanas, assim, que levam as crianças e que dão livros para ela. E tem uma menininha, por exemplo, que vai no sarau do Cruzeirinho, assim, que ela é a mascote, sabe? É engraçadíssimo, todo mundo fica cuidando, assim, porque a menina é espoleta e ela corre para lá e corre para cá. E alguém tá apresentando uma coisa no palco, ela vai lá e diz, tu vai contar alguma coisa de criança? Eu quero ouvir alguma coisa de criança, não sei o quê. E daí tem a mesa, que é muito legal também, em todos os saraus tem acontecido a mesa do desapego, e na Rock Books está muito também legal acontece. também, que tem uma caixa que tu pode ir lá e retirar um livro gratuitamente. Então todos os saraus têm essas mesas onde tem títulos disponíveis, tu pode simplesmente pegar. Essa menininha assim, que ela vai lá e devassa tudo, assim, e daí ela pega uma meia dúzia de livro para ela, e daí conforme o dia ela já lê rapidinho, já devolve, já pega outro, assim. Então tu vê que é a questão do exemplo, sabe? Porque o pai dela tá sempre lá junto incentivando. Esse pessoal que veio de Veranópolis, metade era criança, porque os pais são muito pra frente, sabe? Não, vamos levar a gurizada. Inclusive no segundo sarau a menina tava de aniversário e ela falou, não, eu quero como presente lá no sarau, sabe? Então tu imagina, né? Tu respondeu bem a pergunta com uma frase assim, eu quero ouvir uma coisa de criança. Então, se tu obriga um menino de 11 anos a ler Machado de Assis, né? Talvez a gente vai perder um leitor pro resto da vida, né? Então, vá à sua livraria de preferência, né? E procure, né? O que é mais indicado para cada idade, né? O mercado editorial é tão diverso, tão vasto, né? Então, a gente citou essa Turma da Mônica, tem o Naruto, tem a Dora, tem a Peppa, né? Tem para todas as idades, tem coisas infanto-juvenis muito. Os autores nacionais, o André Neves, por exemplo, um autor fantástico, assim,
para a gurizada pré-adolescente, né? Tá voltando agora, estão reeditando, mas consegue usar também a coleção Vagalume, né? A coleção Vagalume é uma das coleções mais legais que existe, assim, porque é muito difícil, para criança tu consegue atrair ela, é muito bacana, mas é no adolescente, no jovem que tu perde o leitor, né? E para a literatura adulta também tem coisas maravilhosas, mas é ali que tu tem que conseguir focar, né? Para conseguir transformar ele num leitor adulto. Então a coleção Vagalume eu recomendo aí para todos adolescentes aí de 11 a 16 anos. É aquela série Para Gostar de Ler também é muito boa também. São textinhos curtos, pequenas crônicas, contos rápidos, assim, muito interessantes, né? Muito legais. Luciano Veríssimo é sagaz, é perspicaz demais, muita né? Coisa bacana. Isso. Gente, para finalizarmos, então, já agradeço a presença de vocês, as perspectivas, então, do Clube da Letra e também lá dos teus todos os eventos, todas as tuas atividades. Do nosso ponto de vista, assim, do Clube da Letra, a questão é essa mesmo, assim, é multiplicar leitores, né? Multiplicar, assim, porque, tipo, eu sonho um dia ser escritor também. E daí eu sempre penso assim, as pessoas elas não podem só focar na sua obra. Se eu quero um dia ser escritor, antes disso eu tenho que alargar o mercado de leitores. Não interessa se as pessoas leiam o que eu vou escrever, eu quero que elas leiam em geral. Muita gente critica, tem aquela coisa ideológica, né? Ai, não lê isso, não lê aquilo, não lê aquele outro. Cara, as pessoas têm que ler. A primeira coisa é o exercício da leitura. Porque elas lendo, elas vão mexer com todo o cérebro delas, já é comprovado hoje, né? A neurociência comprova que a leitura, ela muda a arquitetura do teu cérebro, né? É diferente a forma como uma pessoa leitora organiza o seu pensamento e a sua fala de uma pessoa não leitora. Então, primeiro a gente tem que chamar as pessoas para isso, que leiam coisinhas leves, simples, que leiam Carícia, que leiam Cara, sei lá, que leiam. Sabe, para depois, porque à medida que tu vai te tornando um leitor, tu próprio vai desenvolvendo teu senso crítico e tu vai querendo coisas melhores, maiores, tu vai, vou tentar ler isso aqui que eu nunca li. Eu, por exemplo, era um cara que tinha muita resistência a biografias, eu não lia biografia, eu achava que era uma coisa chata, pesada. Sim. Comecei a ler alguns bons autores de biografia, hoje em dia eu procuro biografias, porque tem coisas muito bem escritas aí, que são mais interessantes que um romance. Tipo, tu começa a ler 100 Anos de Solidão com 18 anos, né, aí... Difícil. Isso é uma coisa que as pessoas também têm que descobrirem. E depois, né, com o tempo, tu vê que é uma leitura. Mas que tu tem fases para ler as coisas. Não adianta tu ler O Mundo de Sofia com 12 anos, 14 anos, que tu não vai entender, não adianta, entendeu? Então as pessoas também têm que entenderem como elas devem procurar, que tipos de coisas são para cada fase da vida, né? Mas a nossa meta, como coletivo, é multiplicar leitores. Multiplicar leitores e multiplicar eventos, porque os eventos são a porta de entrada para os leitores. É muito lindo ver nesses saraus de criancinha de 8 anos a senhorinhas de 70 anos que antes estavam em casa olhando a novela e hoje estão lá vendo uma peça de teatro ao vivo e se emocionando. Tu vê assim o brilho no olhar delas, vendo assim uma poesia que bateu. Quando bate um texto, bate, né? Ele mexe com a pessoa. Então tu vê as pessoas entusiasmadas, assim, nossa, como é que eu não sabia disso antes, né? Então a nossa ideia enquanto coletivo sempre vai ser essa, um fomentador de leitores, de livros, de iniciativas que agreguem para a literatura. Uma coisa só para não passar em branco, que eu deixei de te perguntar, a parceria de vocês com a Alvales. Sim, a gente iniciou o projeto numa parceria com a Alvales, né, que é a Academia Literária aqui do Vale, ela reúne e congrega alguns autores aqui. Alguns dos que participaram de algumas edições são membros da Alvale, outros não. A Alvale também faz várias iniciativas muito legais, ela monta também um sarau na Sociedade Ginástica, monta algumas feiras, agora eles estão lançando mais um livro que é uma obra coletiva com vários autores. Então é uma instituição bem bacana, assim, que também é nossa parceira em quase todas as iniciativas e que também multiplica as outras coisas assim, que são de iniciativa própria deles, né? Mas todo mundo está se somando, assim, isso que é legal, que a gente está conseguindo finalmente atuar em bloco. Né, que é o que eu sempre dizia, as cenas que acontecem no país, os lugares onde dá certo, é porque as pessoas deixam o ego de lado, deixam a mesquinharia, deixam lá os atritos e pensam no maior, né? Tipo, não, vamos nos unir para fortalecer a cena. Depois por isso a gente que se chama um coletivo. Isso, essa é a ideia mesmo, ser um coletivo. O que tu tá lendo agora? Cara, eu sempre leio 5, 6 coisas ao mesmo tempo, assim, mas eu tô lendo um livro bem importante, que eu acho que é interessante as pessoas lerem, que conta a história do cafezinho, né, que é respeitável, Caros Ouvintes, é o nome do livro, do Mauro Borba, que é um cara que inclusive foi fundador da Rádio Ipanema, fundador da Rádio Ubra,
né? Uma história Felusp. interessantíssima da Felusp. Então, é um cara que criou escola no rádio gaúcho, né? Tudo que veio depois tem um pouquinho do toque dele, assim, é muito legal. Esse é o livro da aula, mas eu tô lendo, então, essas graphics da Turma da Mônica aí. Já li hoje. Pra hoje tá prevista a do Jotalhão lá, então... Já tá previsto. Porque ontem eu terminei a do Piteco, anteontem a da Turma da Mônica, tô lendo uma por dia. Tenho lido toda a coleção do Asterix. E isso eu quero parabenizar a Fevale, porque eles romperam um pouco esse preconceito. Antes não tinha nada lá de quadrinhos. E agora tem um monte lá, tem um monte de coisa legal. Eu tô lendo outro muito bacana, um quadrinho desse tamanho, assim, que as pessoas, nossa, deve ter 600 páginas, que é Umbigo Sem Fundo, do Dan, não sei o que lá, mais um quadrinho sensacional. Li lá também um quadrinho espanhol, Vida Louca, muito legal, que conta a história do submundo de Barcelona. Eu tô lendo muito quadrinho, velho. Legal. Muitas bacana. coisas. E tu, Breno, o que estás lendo? Eu também sou leitor compulsivo e também essa mania de ler várias coisas ao mesmo tempo, né? Jornal todos os dias, né? Quando eu não consigo ler o de papel, eu leio online, né? É legal, o Correio do Povo, a Zero Hora, Folha de São Paulo. Eu acabei de ler a biografia do Guga, né? Que foi um atleta que eu admiro pra caramba, é um cara simplíssimo, assim, fantástico, maravilhoso, recomendo, né? A biografia do Guga é bem legal mesmo. E a do Giba também há pouco tempo, mas não gostei, assim. Eu acho que foi um cara que ele devia ter parado antes, o Giba do vôlei, né? Devia ter parado antes, talvez, e ele não é um cara assim tão humilde quanto o Guga, né? Então não foi uma leitura tão prazerosa, talvez. Aliás, isso é um fato importante, né? Procure uma leitura que te dê prazer, né? Assim, o livro, ele traz a dupla delícia de ao mesmo tempo estar só e acompanhado, né? Então, assim, eu procurar coisas dá prazer. Leio muito quadrinho também, né? Eu leio praticamente tudo que sai na Marvel, da DC, da Vertigo. Eu acompanho, assim, quase compulsivamente também. Eu gosto também de ter, assim, eu tô com Mulheres, do Davi Coimbra, na mochila, né? É um LPM Pocket, né? Que é um livrinho fácil, são crônicas, né? Gosto muito de ler crônicas, assim, Marta Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo. As próximas coisas mais antigas do Scliar também escreve muito bem, né? Então também tenho esse péssimo hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar, assim, também pro pessoal, é aquele negócio das pessoas dizem assim, eu não leio porque é caro, né? Porque é uma coisa de elite. Ótimo. Cara, vai ali na Rockbooks, tem livros ótimos por R$5. Eu canso de pegar ali 3 por 10 livros excelentes. Essa série Pocket, tu pega grandes obras, grandes autores por no máximo R$15, R$18. Até acho que o Jaguara nem sabe, a gente abriu mais uma loja que é Rockbooks Outlet, tá? Que é só saldo de ponta e 5, 3 por 10 livros, gibi, disco, CD, DVD, né? É isso aí. Então tá, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Esses foram o Marcelo Jaguara e o Breno Dreyer falando um pouquinho sobre o coletivo Clube da Letra e sobre literatura em geral. No próximo programa nós estaremos de volta com mais um coletivo, um agitador cultural de Novo Hamburgo, trazendo informações para você. Até mais!